Irmãos, quando você se diz patriota de uma pátria ou de uma nação, de um povo, né? Capitalista, materialista, ou de uma pátria religiosa, quando você se diz patriota de uma pátria corrupta, idólatra ou hipócrita, você, você é, hã? você, você é amigo de Deus, você é inimigo de Deus e amigo do mundo? Ponto de interrogação. Ou seja, se não todos, a maioria dos brasileiros se diz patriotas. Patriotas, então eu pergunto, patriotas de uma pátria corrupta, idólatra ou hipócrita? Então, quando você se diz patriota desta mesma pátria, né, latrocida, hipócrita, corrupta, idólatra ou genocida da pátria brasileira, você consequentemente está dizendo que é inimigo de Deus e amigo do mundo. Portanto, quando você se diz patriota, seja o patriota brasileiro, seja o patriota japonês, seja o patriota americano, seja o patriota ou nacionalista francês, né? Quando você se diz um patriota ou um nacionalista brasileiro, então eis a minha questão. A pátria Brasil, ela é incorruptível? A pátria Brasil, ela não é idólatra? A pátria Brasil, ela não é corrupta ou hipócrita? Certamente, se você tem a resposta, como que o Brasil, né, como que o Brasil ainda permanece uma pátria idólatra, corrupta ou hipócrita, uma pátria assassina, querendo ou não, dentro deste contexto geral ou profético e espiritual da imutável palavra de Deus, todas as pátrias do mundo inteiro, todas as nações ou pátrias do mundo inteiro, todas elas são, seja pátria comunista, seja pátria presidencialista, seja pátria religiosa, como é o Estado do Vaticano, como é o Estado da nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, todas estas pátrias são pátrias diabólicas, são pátrias satânicas, pelo simples fato de que são reinos ou governos, são governos corruptos, idólatras ou hipócritas, né? Governos ou reinos e casas ilegítimas. E por que ilegítimas? Mesmo que o povo tenha exercido, entre aspas, os seus direitos de escolher ou de votar em quem ele acha que deveria votar, né? Antes do eleitor escolher, o diabo já foi na frente e escolheu aqueles a quem você deve o dever e a obrigação de votar através de líderes políticos e religiosos por meio de seus partidos ou denominações religiosas. Então o eleitor acha que vai lá escolher quem ele quer, né, para que o escolhido faça um bom governo. Mas nunca será desta forma. Por quê? Porque qualquer eleitor que vá votar ou escolher, né, o seu candidato no dia decisivo do voto ou da escolha, na eleição em causa, né, certamente os escolhidos do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos já estão definidos por estes líderes, né, deste atual sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial. Então a pátria do momento, seja ela brasileira, japonesa, a americana, né, e até mesmo a pátria israelita lá no
no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, são pátrias contaminadas e corrompidas. Então, a pergunta, a questão, né? Você se diz patriota, como ultimamente o Brasil vem dizendo, né? Que são patriotas. Patriotas de uma pátria corrupta, idólatra ou hipócrita? Que porra é essa? Que desgraça é essa? Né? Porque nós sabemos que a nossa pátria, a pátria profética ou espiritual, né? Ela só vai ocorrer quando o Senhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus, por meio do Messias, gerar através de um novo povo, uma nova pátria, uma nova nação profética, uma nova pátria profética, uma nova nação profética e eterna do Senhor por meio de Cristo e os seus escolhidos nos dias de hoje, que poderá ser a nação e o povo brasileiro, mas também poderá ser a nação e o povo etíope. Portanto, até então, não existe nenhuma pátria profética ou espiritual de Deus, né, gerada ou escolhida por Deus através do Messias. E então, somente depois da criação da nova nação profética do Monte de Sião, o Santo Trono e o eterno monte sagrado do Senhor em nossos dias, né, é que haverá patriotas ou uma pátria verdadeiramente profética e espiritual, porque procede da verdade, da justiça e do correto juízo de Deus, por meio de Cristo, o Messias do eterno Deus Criador, em nossos dias. Até então, as pátrias ou as nações que existem em toda a terra, todas as pátrias são corruptas, idólatras ou hipócritas. Então, a nossa pátria ainda não é desse mundo atual. A nossa nacionalidade ou a nossa identificação espiritual ou profética ainda não é deste mundo atual. Ainda não é deste mundo atual, mas passará a ser a partir do eterno fechar da porta da graça de Cristo para sempre. Então haveremos de ter uma nova pátria em um novo mundo restaurado por Deus através de Cristo e os seus escolhidos. Até então, tudo é falácia, tudo é um falso patriotismo e um falso nacionalismo, porque todas as nações ou as pátrias que existem sobre toda a terra em nossos dias desde ontem, né? Tudo não deixa de ser ilegítimo. Tudo não deixa de ser uma fraude e uma grande farsa que o diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, da idolatria, da corrupção generalizada, criou ou gerou por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Portanto, quando você se diz patriota brasileiro e etc., né, você simplesmente é um patriota do diabo e de Satanás. Porque a pátria Brasil, a nação e o povo brasileiro, o governo brasileiro, ele é corrupto, ele é idólatra. Então você não pode ter uma pátria desse mundo, porque todas as pátrias, todas as nações e todos os povos, né, são pátrias idólatras, contaminadas e corrompidas, confusas e divididas. O Brasil agora está vivendo esta fase de um falso patriotismo. Todo mundo, aos brasileiros, todo mundo é pátria Brasil. Lá na Venezuela, todo mundo é pátria Venezuela. Lá no Japão, todo mundo é pátria Japão. Que desgraça é essa? Se dentre as 193 nações agregadas à ONU, o quarto animal político mundial, todos permanecem
todas as nações, línguas, povos e tribos permanecem em pecado. E por que estão em pecado? Porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Então até então não existe nenhum patriota profético. Até então não existe nenhum patriota Até então não existe nenhum patriota espiritual. E por quê? Porque espiritualmente ou profeticamente ainda não foi gerado do Espírito de Deus sobre mim. Ainda não foi gerado do Espírito de Deus sobre mim. Ainda não foi gerado a nova nação profética e eterna de Sião, né? Portanto, o Brasil está vivendo o Brasil, não só o Brasil, mas a população mundial inteira, o mundo inteiro está vivendo esse falso patriotismo. E por quê? Porque a pátria de Deus, por meu intermédio, com a criação da nova nação profética ou espiritual de Sião, a nova nação profética e eterna do monte de Sião, a saber, a nação e o povo, o território brasileiro, ou ainda a nação e o povo etíope na África, quem primeiro der ouvido ou ainda acreditar e ter fé, quem primeiro fizer a absoluta obediência, né, incondicional à lei e à palavra de Deus, por meu intermédio, vai sair na frente. A decisão está com o povo brasileiro ou etíope na África. E por quê? Porque Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a vinha do Senhor, Israel perdeu todos os privilégios que tinha outrora com Deus. E por quê? Porque Israel desprezou, Israel rejeitou, não andou nos estatutos e nos juízos do Senhor. E conforme a imutável palavra indivisível do Senhor, Jerusalém foi quem mudou, trocou em impiedade os estatutos e os juízos da lei, dos tempos e da imutável palavra de Deus. Então, por esta razão, Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, Israel não pode participar desta guerra ou batalha santa ou sagrada. E somente 2 povos é quem pode, a saber, o Brasil e a Etiópia na África, né? Portanto, até então, não tem nenhum patriota profético ou espiritual. Por quê? Porque o Senhor terá um novo território. O Senhor terá uma nova nação profética e eterna. O Senhor terá um novo povo santo e sagrado, né? O Senhor terá, por meu intermédio, um novo povo santo, sagrado, incorruptível, imutável, indivisível, inconfundível. Enfim, o Senhor deve ter, por meu intermédio agora em nossos dias, um patriota, um novo povo patriota indivisível. No entanto, eu faço a pergunta: o Brasil, a pátria Brasil, é uma nação, é um povo indivisível, semelhante ao Senhor em santidade e pureza? É claro que não. Então, se o Brasil não é uma pátria incorruptível, certamente o Brasil não é uma pátria indivisível. Como a pátria indivisível do novo monte de Sião, o santo trono e o eterno monte sagrado do Senhor, essa pátria profética ou espiritual do novo e eterno monte de Sião, o santo trono e o eterno monte sagrado, essa pátria é uma pátria, será uma nação, um povo, uma pátria indivisível, incorruptível, imutável, inconfundível. Esta nova pátria eterna, da nova nação profética e eterna de Sião, será um povo e uma nação, além de indivisível, inconfundível, incorruptível ou imutável, será um povo santo, sagrado e eterno por toda a eternidade. Então, lembre-se, a nossa pátria não é semelhante a todas as demais pátrias do mundo inteiro, porque todas as pátrias atuais do mundo inteiro, todas as nações ou povos do mundo inteiro, né?
Todas as nações, todas as nações, né? Essas pátrias diabólicas, satânicas e corruptas do mundo inteiro são pátrias diabólicas, são pátrias confusas, são pátrias contaminadas, pátrias confusas e divididas, são pátrias corruptas. Então, como é que eu posso, né? Como é que eu posso abrir a minha boca e dizer, eu sou patriota brasileiro? Ou ainda eu posso dizer, eu sou patriota venezuelano. Como é que eu posso dizer que eu sou um patriota americano se todas as pátrias do mundo inteiro estão a serviço do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos, através da religião ecumênica, através da política globalizada, e todos se tornaram generalizados filhos de Satanás? Então eu pergunto, então essa situação, né, que vem ocorrendo no Brasil e no mundo inteiro, que todo mundo se tornou nacionalista ou patriota, seja o patriota brasileiro, o patriota venezuelano, colombiano, seja o patriota americano, chileno, o patriota japonês, o patriota israelita, né, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Todas estas pátrias mundiais, todas estas nações são diabólicas, satânicas e corruptas. Pátrias corruptas, pátrias idólatras, pátrias diabólicas, pátrias infames, pátrias imundas. Então, como Cristo do Senhor Jesus, né, e a igreja de Cristo ainda no deserto, não podem fazer parte, não podem ser cúmplices ou simpatizantes de pátrias imundas, pátrias idólatras, pátrias corruptas, pátrias hipócritas, como é a nação e a população brasileira e mundial sobre toda a terra em nossos dias, desde ontem, desde quando o Senhor destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel, quando o Senhor deu carta de divórcio para sempre a mesma. Todas as pátrias do mundo inteiro são ilegítimas, porque não são escolhas de Deus por meu intermédio, mas foram escolhas do espírito do diabo e de Satanás, por meio do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, muito cuidado com o que você está falando ou afirmando de viva voz. Porque quando você se diz patriota brasileiro, ou etc., você é patriota do diabo e de Satanás. E por quê? Pelo simples fato de que a pátria profética, da nação profética, né, daquele que será o povo profético de Sião, a pátria de Deus por meu intermédio, o patriota ou a pátria de Deus por meu intermédio, ele é incorruptível, ele é imutável, é indivisível. É um patriota, é uma pátria que será por toda a eternidade incorruptível, indivisível, inconfundível ou ainda imutável. Por quê? Porque Deus ou a sua palavra não muda, e na palavra de Deus ou na minha palavra, na palavra de Cristo, não há sombra de dúvida. Não há sombra de dúvida. Portanto, essa pátria maldita, diabólica, satânica e corrupta, da pátria Brasil, ainda no coração de todos, né, se não de muitos, de todos, essa pátria deve ser arrancada e extirpada do coração e da mente, da memória de toda a população e do povo brasileiro. Por quê? Porque esta pátria imunda, esta pátria diabólica, esta pátria ladra e usurpadora, ela não pertence a nós. Ela não pertence a nós. Assim como as demais pátrias, as demais nações ou povos, assim como as pátrias ou nacionalidades, né, de todos os povos sobre toda a terra, elas não pertencem àqueles que haverão de serem de Cristo, né,
de serem de Cristo, porque por meio de Cristo, por meu intermédio, o Senhor haverá de destruir toda a obra de Satanás, assim como deve restaurar a vinha do Senhor, o reino dos céus, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada do Senhor por toda a eternidade. Portanto, saiba a diferença eterna entre uma pátria terrena, carnal, capitalista e materialista e uma pátria ou uma nacionalidade profética. A pátria ou a nacionalidade profética ou espiritual proveniente, né, do Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, essa pátria ou essa nacionalidade profética ou espiritual, ela é tão somente santa e sagrada, semelhante ao Senhor, né? Só o Senhor até então é incorruptível. Só o Senhor sobre mim até então é incorruptível, imutável, não muda, né? Incorruptível, imutável, indivisível, porque em Deus ou em mim e na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, não deve haver divisão. Não deve haver divisão ou confusão. Mas em todo este corpo atual do mundo inteiro, né, há confusões, divisões, porque tudo foi contaminado e corrompido, né, a partir dos profetas de Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme Jeremias, capítulo 23, 14 e 15. Portanto, a nossa pátria, né, a pátria de Deus para mim ou para Cristo e os meus escolhidos, os escolhidos de Deus por meu intermédio, a nossa pátria ainda não é deste mundo atual. Ainda não é deste mundo atual. Por quê? Porque todas as pátrias são corruptas. Todas as pátrias do mundo inteiro são idólatras. Todas as pátrias do mundo inteiro são hipócritas, idólatras, corruptas, miseráveis, diabólicas, satânicas e corruptas. Ao passo que a nossa pátria, ou a pátria futura da nova e eterna nação profética do Monte de Sião, esta pátria deve ser indivisível, inconfundível, né, incorruptível, imutável. E acima dessas quatro chaves, a pátria do Senhor por meu intermédio, a pátria, o novo povo de Deus, a nova nação profética do eterno Monte de Sião, acima, né, dessas quatro fases, além de ser incorruptível, indivisível, imutável ou inconfundível, porque nenhum reino, nenhum governo confuso e dividido desse atual mundo deve ser parecido com o reino ou o governo indivisível do Senhor por meu intermédio e os meus escolhidos. Então a pátria, a verdadeira nação profética e eterna do Monte de Sião, essa pátria deve ser, acima de tudo, santo, santa ou sagrado e sagrada por toda a eternidade. Ou seja, são quatro chaves principais. A pátria do Senhor, por meu intermédio, ela é inconfundível. Não se parece com nenhum reino ou governo que há ou existe em toda a terra em nossos dias desde ontem, né? O reino, a pátria de Deus, a pátria perfeita, profética e eterna do Senhor por meu intermédio, né? Ela não pode ser assemelhada, ela não pode ser semelhante a nenhuma pátria idólatra, corrupta ou hipócrita de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas a serviço do espírito do diabo e de Satanás, como está ocorrendo em toda a terra em nossos dias desde ontem. A nossa pátria, ela deve ser incorruptível, indivisível, a nossa pátria é insubstituível, a nossa pátria deve ser imutável e indivisível. E acima destas 4 ou 5 chaves bíblicas, proféticas, perfeitas, né?
bíblicas, proféticas ou espirituais, a incorruptibilidade, o incorruptível, o imutável, o indivisível, né? O inconfundível, né? Esta pátria, este novo povo de Deus, por meu intermédio, deve ser eternamente santo e sagrado. Santo e sagrado. Porque já não mais aceitamos uma pátria presidencialista ou religiosa como a igreja, como o Vaticano, que é católico, como a nação pecaminosa de Israel, que se diz um suposto Estado judaico, né? Não permitimos e não aceitamos mais nenhum povo, nenhuma nação, nenhuma pátria socialista, presidencialista, comunista, religiosa, nazista, flamenguista, vascaíno e etc. Não, isso não existirá mais com a restauração do renovo da vinha do Senhor, do reino de Deus, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, muito cuidado quando você se diz patriota, né? Seja este patriota brasileiro, venezuelano, americano, japonês, israelita, né? E etc. Por quê? Porque todas as pátrias do mundo inteiro são corruptas, idólatras ou hipócritas. Todas as pátrias do mundo, né, são corruptas. A começar pelo Brasil, eu pergunto, né? A pátria Brasil é uma pátria, é um povo, é um governo ou uma nação incorruptível? É claro que não. Então, se o Brasil não é uma pátria indivisível, como é o Senhor e o seu Cristo, e a pátria de Deus por meio de Cristo agora em nossos dias, né? O que é que eu quero ser? O que é que eu quero ser? O que é que eu quero ser? Ou permanecer sendo um patriota, né, brasileiro, né? Se toda a pátria Brasil, já contaminada e corrompida, né, permanece confusa e dividida, além do que todos são confusos e divididos, esta pátria não me pertence. Esta pátria desgraçada, maldita, diabólica, satânica e corrupta, a pátria brasileira não me pertence. Por quê? Porque a minha pátria, a nova e eterna nação profética de Sião, o santo trono e eterno monte sagrado do Senhor, a minha pátria, ela deverá ser, por toda a eternidade, ela deve ser santa e sagrada. A minha pátria, a minha verdadeira pátria profético-espiritual do Espírito de Deus por meu intermédio e a nação, a população brasileira ou etíope, deve ser uma pátria indivisível, uma pátria incorruptível. Ao contrário da pátria brasileira, é uma desgraça. Ao contrário da pátria venezuelana, chilena, ao contrário de todas as pátrias do mundo inteiro, todas elas são diabólicas, satânicas e corruptas. Então, essa porra não me pertence. Atualmente, eu sou apátrida, sem pátria nenhuma. Por quê? Porque todas as pátrias do mundo inteiro, seja o Brasil, a Venezuela, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Todas as pátrias do mundo inteiro são corruptas, são idólatras, são hipócritas, são diabólicas, satânicas e corruptas. Então eu vivo, né, para Deus, né, para o Criador de toda a terra por meu intermédio e por meio de Cristo, o Senhor haverá de restaurar todas as coisas. Para Deus eu sou apátrida. Para Deus eu não tenho pátria atualmente. Por quê? Porque todas as pátrias estão a serviço do diabo e de Satanás. Todas as pátrias são diabólicas, satânicas e corruptas, e todas as pátrias estão a serviço do diabo e de Satanás, seja por meio de líderes políticos ou religiosos, cada um da sua pátria maldita do diabo e de Satanás. A população mundial está caminhando a passos largos, porque são patriotas corruptos, patriotas idólatras, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Portanto, no momento eu sou apátrida.
Até então eu sou apátrida, não tenho pátria nenhuma, porque todas as pátrias já foram contaminadas e permanecem corrompidas. Mas a minha pátria espiritual, profética e eterna está para ocorrer em nossos dias. Portanto, a adesão a este exército de Deus por meu intermédio, o seu grito de guerra é Cristo, corpo ou igreja e pátria. Cristo, corpo e pátria. Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja, e a pátria. Diga-se, uma pátria perfeita, uma pátria profética, uma pátria gerada pelo Espírito de Deus por meu intermédio, e a nação, a população brasileira ou etíope na África. Por quê? Porque somente estes dois povos podem participar, podem ou devem participar desta guerra santa ou sagrada, porque Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a vinha do Senhor, Israel perdeu todos os privilégios que tinha outrora com o Senhor. E, portanto, a partir do momento que Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, somente dois povos ou duas nações podem agora fazer a devida e absoluta obediência à palavra e à lei de Deus por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Resta saber quem sairá na frente, se o povo e a nação brasileira, ou ainda se o povo e a nação etíope. Portanto, está lançado o desafio. Está lançado o desafio. E por quê? Tudo porque Israel perdeu a primogenitura. Israel perdeu também a vinha do Senhor. Israel perdeu todos os privilégios que tinha outrora com o Senhor. Portanto, somente o povo e a nação brasileira ou etíope na África pode dar princípio ou início, dar princípio ou início a esta restauração da vinha, a esta restauração da coroa e do trono de Davi, por mim mesmo como filho biológico de Davi, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, até então, para que vocês saibam de uma vez por toda, não só eu como Cristo do Senhor Jesus, como Messias do eterno Criador, mas o meu corpo, a minha igreja, a igreja de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com o joio, este corpo de Cristo ainda no deserto permanece apátrida. Permanece apátrida. E para que venhamos ter uma nova pátria, uma nova nação profética e eterna, a nação profética e eterna do novo monte de Sião, monte de Sião, então devemos, por meio de um novo plebiscito, seja com 3 ou 4 opções de escolhas, é o povo quem vai decidir, é o povo quem tem o poder da verdadeira transformação, seja da velha criatura Brasil para o novo e eterno monte de Sião, seja para a restauração da coroa e do trono da rainha de Sabá na Etiópia, na África. Somente estes dois povos podem e devem participar desta verdadeira guerra santa ou sagrada de Deus por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia. Amém.